Meu nome é Mary Elizabeth Walker. Sou professora em uma escola primária em Burlington, Vermont, e tenho 42 anos. Hoje, quero compartilhar com vocês uma experiência que transformou minha vida. Uma experiência que mudou a minha compreensão do poder da oração. O que vou contar é um testemunho pessoal do que Jesus me revelou sobre a oração e sua capacidade de destruir as forças do mal. Através dessa experiência, entendi por que o inimigo faz de tudo para nos impedir de orar. Tudo começou em 20 de março de 2024, quando vivi uma experiência de quase morte. Estive clinicamente morta por 33 minutos e 27 segundos. No Hospital Green Mountain Medical Center. Aquele dia parecia como qualquer outro inverno em Vermont. O ar estava gelado e a neve cobria o chão, criando uma paisagem silenciosa e fria. Eu tinha acabado de terminar minha aula com meus alunos da terceira série e estava indo para a sala dos professores para o almoço. Nesse momento, senti uma leve tontura que atribuía ao fato de não ter tomado café da manhã. Mas ao caminhar pelo corredor, algo estranho aconteceu. As luzes fluorescentes começaram a piscar e uma pressão intensa se instalou no meu peito. Só mais tarde descobri que havia sofrido uma embolia pulmonar maciça, um coágulo de sangue que bloqueava meus pulmões. A enfermeira da escola me contou que desmaiei no corredor, bem em frente à sala 204. Meu rosto ficou azul e meu corpo lutava para respirar. A CCA Anderson, uma colega, me encontrou e imediatamente chamou o 911. Enquanto começava a reanimação cardiopulmonar. A última coisa de que me lembro é o chão frio de cerâmica tocando meu rosto e o som distante das crianças na cantina. Em um instante, tudo o que conhecia desapareceu. Não foi como as histórias habituais de túnel de luz. Foi uma transição para algo muito mais profundo, uma dimensão que ultrapassa nossa compreensão física. Eu estava deitada no chão da escola e no instante seguinte, me encontrei em um espaço além de tudo que podemos imaginar. A primeira coisa que me impactou foi a ausência total de dor. A pressão no meu peito havia desaparecido, substituída por uma paz profunda e indescritível. A atmosfera ao meu redor parecia vibrar com uma energia intensa, mas de um jeito que transcendia qualquer experiência sensorial terrestre. Era como se eu estivesse imersa em um oceano de amor puro e compreensão. Então, ouvi uma voz. Não era qualquer voz. Era a voz de Jesus, uma voz que carregava em si toda a autoridade do universo, mas que, ao mesmo tempo, trazia a suavidade e o calor do amor de um pai. Maria, disse ele ao pronunciar meu nome. Naquele momento, compreendi mais sobre sua natureza do que em todos os anos que passei estudando as Escrituras ou frequentando a escola dominical. O que Jesus me revelou naquele instante foi algo que eu nunca havia imaginado: o poder da oração. Compreendi de maneira profunda e clara como uma simples oração tem o poder de derrubar as fortalezas demoníacas. Também entendi por que o inimigo luta tanto para nos afastar da oração. Quando oramos, acessamos um poder divino capaz de transformar realidades, repelindo o mal e trazendo luz para nossas vidas. Essa experiência não foi apenas uma visão espiritual, mas uma revelação direta do céu. A oração não é apenas um ato de palavras, mas um portal de transformação capaz de mudar tanto nossas circunstâncias quanto nosso interior. Naquele momento, entendi com clareza absoluta quão essencial a oração é para nossa proteção e crescimento espiritual. A presença de Jesus era ao mesmo tempo esmagadora e íntima. Eu não o vi como as representações tradicionais, nas pinturas. Sua glória era tão intensa, tão além do que o ser humano pode compreender, que qualquer tentativa artística parecia insignificante. Sua forma não era apenas física, mas espiritual, irradiando uma luz que não me ofuscava, mas parecia penetrar profundamente meu ser. Então, ele falou: "Minha filha, eu te trouxe aqui para te mostrar o que seus olhos terrestres nunca poderiam perceber. O que você verá hoje não apenas transformará a sua vida, mas também tocará a vida,
mas também tocará a vida de muitos outros, à medida que você compartilhar seu testemunho. De repente, fui transportada a uma visão da minha própria vida, mas vista a partir de uma perspectiva espiritual que me deixou tanto maravilhada quanto assustada. Vi momentos específicos de oração desde as simples orações de infância, antes de dormir, até os chamados mais desesperados, quando o peso das dificuldades no meu casamento me fez gritar por ajuda. No entanto, o que vi a seguir me abalou profundamente. Cada oração que tivesse feito ao longo da minha vida criava uma atmosfera espiritual visível, revelando uma realidade que eu jamais poderia imaginar ao meu redor. Eu via entidades, sombrias demônios que haviam erguido fortalezas ao longo da minha existência. Essas fortalezas não eram apenas obstáculos, mas bastiões, posições estratégicas que haviam estabelecido ao longo do tempo. Cada uma representando uma tática específica para enfraquecer minha vida e a da minha família. Então algo extraordinário aconteceu, quando murmurei as palavras, em nome de Jesus. Durante uma oração matinal, foi como se o próprio solo espiritual tremesse. As fortalezas demoníacas começaram a desmoronar diante de mim. Cada palavra que eu dizia, cada oração que eu fazia, criava fissuras nas fortalezas que eles haviam cuidadosamente construído ao longo dos anos. Fiquei estupefata ao ver que minhas orações, simples orações que muitas vezes me perguntava se eram realmente ouvidas, causavam um impacto devastador nas fortificações do inimigo. Jesus então me mostrou momentos precisos em que esses demônios trabalhavam sem descanso para me impedir de orar. Vi claramente como eles manipulavam meu cansaço após um longo dia de trabalho, quando tentava dedicar um tempo para orar à noite. Parecia que uma força invisível tornava minhas pálpebras pesadas, me puxando para o sono. Também vi como no momento em que tentava me conectar com Deus pela manhã, esses mesmos demônios invadiam minha mente com pensamentos sobre as tarefas escolares, preparações de aulas e correções de deveres. Eles até usavam meu telefone, enviando mensagens urgentes de pais ou colegas exatamente no momento que eu deveria estar orando. Olhe com atenção. Jesus me instruiu e eu fui transportada para uma noite em particular. Lembro-me de como, apesar do cansaço e da sobrecarga, consegui ignorar esses ataques e perseverar na minha oração. No reino espiritual, essa oração simples, feita com fé e determinação, se revelou mais poderosa do que eu jamais imaginei. Era como se essa única oração tivesse a força de 0 martelos, destruindo com precisão as barreiras e os planos do inimigo. Jesus me mostrou ainda mais. Uma oração que fiz pela proteção dos meus alunos foi suficiente para aniquilar um plano diabólico que visava semear medo e ansiedade na minha sala de aula. Outra oração pedindo a restauração do meu casamento destruiu meses de estratégias sutis para criar distância entre meu marido, James, e eu. E então, ele me revelou algo que me fez desabar em lágrimas. Mostrou com uma clareza inabalável que nossas orações não são meras palavras jogadas ao vento, mas ferramentas de poder sobrenatural. Ele me fez entender que, quando oramos, não estamos simplesmente falando com Deus, mas mudando literalmente as realidades espirituais ao nosso redor. Cada oração tem o potencial de derrubar fortalezas, destruir estratégias e abrir portas para a transformação divina. Ao me mostrar isso, ele me fez compreender o quanto o inimigo se esforça para nos desviar da oração, pois sabe que quando oramos com fé, acessamos um poder muito maior do que qualquer coisa que ele jamais poderá superar. Essa revelação estava além do que as palavras poderiam expressar. Naquele momento, eu entendi o valor incomensurável da oração e o quanto frequentemente subestimamos o impacto que nossas orações podem ter na batalha espiritual que enfrentamos a cada dia. Jesus me revelou momentos em que, por distração ou cansaço, eu cedi às tentações do inimigo e negligenciei a oração. No entanto, em vez de me condenar,
Eu o vi esperando pacientemente como um mestre que acredita que seu aluno entenderá finalmente a lição. O amor dele por mim nunca diminuiu. Ele simplesmente me olhava com compreensão, esperando pacientemente meu retorno à oração. Maria, ele disse, a oração não é apenas palavras lançadas ao vento. Olha o que acontece quando oras. Nesse momento, Jesus me mostrou uma oração recente, aquela em que estava especialmente concentrada e apaixonada. Enquanto eu orava, era como se visse um mestre, guerreiro brandindo uma espada de luz. Cada palavra que eu pronunciava era um golpe preciso contra as fortalezas do inimigo. Os demônios, sentindo o poder da minha oração, se dispersavam, não por causa de mim, mas por causa do nome e da autoridade de Jesus que eu invocava. Eu os vi se reunirem em pânico, rapidamente tentando reavaliar seus planos, pois as estratégias que haviam concebido contra mim estavam sendo destruídas uma a uma pela força da oração constante. A batalha espiritual ao meu redor se tornava mais clara. Os demônios estavam aterrorizados, não por causa da minha força ou minhas habilidades, mas porque sabiam que uma oração feita com fé tinha mais poder que qualquer plano maligno que pudessem conceber. Temiam, acima de tudo, um crente que compreendia o verdadeiro poder da oração e se recusava a ser distraído ou desencorajado. Vês agora, perguntou Jesus, por que o inimigo luta tanto para impedir meus filhos de orar? Uma única oração feita com fé causa mais danos ao reino das trevas do que 1000 outras atividades espirituais. Ele me mostrou como diferentes tipos de demônios tinham funções específicas na batalha contra os crentes. Alguns eram designados para criar distrações no exato momento da oração. Outros trabalhavam para esgotar fisicamente os fiéis, tornando-os cansados e impacientes, levando-os a abandonarem seus momentos de devoção. Alguns se especializavam até na criação de falsas urgências, fazendo parecer que tudo era mais importante do que a oração. Mas então, Jesus me conduziu a uma visão que me encheu de um temor reverente. Ele me mostrou como os anjos estavam posicionados ao redor dos crentes que mantinham uma vida de oração constante. Esses guerreiros de luz estavam prontos, fortalecidos pelas orações dos fiéis, para cumprir a vontade de Deus e proteger seus filhos. Eu vi em uma visão clara batalhas espirituais acontecendo ao redor de pessoas comuns caminhando pelas ruas de Burlington, totalmente inconscientes da guerra invisível que se travava pela proteção de suas almas. Eu observava os anjos se posicionando estrategicamente, prontos para defender e interceder. Então Jesus me levou ainda mais fundo em sua revelação, mostrando-me os efeitos em cadeia da oração, não apenas no momento presente, mas ao longo do tempo. Ele me fez entender como as orações persistentes, feitas ao longo dos dias e anos, se acumulam como uma força poderosa no mundo espiritual. Cada oração sincera não apenas fortalece nossa vida espiritual, mas também cria ondas de impacto que ressoam através do tempo, tocando vidas, mudando circunstâncias e desmantelando as forças do mal, muitas vezes sem que sequer percebamos. A oração, ele me ensinou, não é algo que se resume a um ato isolado. É uma dinâmica constante, uma força invisível, mas infinitamente poderosa, que atua tanto no mundo visível quanto no espiritual, influenciando realidades que vão além do que podemos compreender. Ao orar, não apenas mudamos nossas vidas, mas também influenciamos o curso da história espiritual do nosso mundo. Eu vi com clareza como as orações da minha falecida mãe, feitas anos atrás, ainda estavam ativas no reino espiritual, continuando a derrubar as fortalezas inimigas na minha vida e na vida dos meus filhos, Emma e Joshua. A oração, naquele momento, tornou-se algo que transcendia o tempo como o conhecemos. Compreendi que até mesmo o ato de orar no passado, com fé e sinceridade, continuava a gerar um impacto espiritual de uma forma que eu nunca havia imaginado. E lembre-se disso, disse Jesus,
apontando para uma cena que se desenrolava diante de mim. Eu me vi, apressado, fazendo uma oração rápida, enquanto preparava minha sala de aula antes que os alunos chegassem. Mesmo essa oração breve, feita na pressa, por causa de sua sinceridade, causava verdadeiros danos ao plano do inimigo. Não é a duração da oração que importa, explicou ele, mas a fé e a sinceridade com que ela é feita. Vi como o inimigo tentava me convencer de que, a menos que eu pudesse orar por 1 hora inteira, minhas orações não valiam nada. Essa enganação muitas vezes me impedia de orar durante momentos curtos, como aqueles em que eu tinha apenas alguns minutos entre as aulas ou durante meu intervalo para o almoço. Agora, eu via claramente como até mesmo as orações rápidas e sinceras eram armas poderosas no reino espiritual. De repente, a cena mudou. Vi os demônios, reunidos em um canto escuro, discutindo sua estratégia. A conversa deles revelava o quanto estavam preocupados com o que estava acontecendo. Ela começou a entender a oração. Um demônio sibilou para o outro com um tom de frustração. Precisamos intensificar nossos esforços para mantê-la distraída com suas responsabilidades escolares. Outro demônio, visivelmente irritado, exclamou: essas orações são muito destrutivas. Cada vez que ela menciona o sangue de Jesus, uma fortaleza mais cai. Eu podia perceber a alegria deles toda vez que conseguiam me manter afastado das orações, sabendo que a cada dia em que eu me deixava distrair, em que me sentia sobrecarregado, era uma vitória para o reino das trevas. Mas a celebração deles rapidamente se transformava em pânico toda vez que eu voltava à oração com um compromisso renovado. Era como se o simples ato de orar fosse uma força que os aterrorizava. E Jesus, vendo a angústia dos demônios, me mostrou algo que quebrou meu coração. Ele me fez ver incontáveis crentes, muitos dos meus colegas professores e pais de alunos, que, embora tivessem dons poderosos de oração, haviam sido convencidos pelo inimigo de que suas orações não faziam diferença alguma. Eu assistia, chocado, como os demônios trabalhavam incansavelmente para manter essa mentira, sabendo que se esses crentes realmente entendessem o impacto de suas orações, as fortalezas que haviam construído ao longo do tempo desmoronariam instantaneamente. Meu povo perece por falta de conhecimento, disse Jesus, ecoando as Escrituras. Eles não percebem que a oração mais simples, feita com fé, movimenta forças espirituais que o inimigo não pode suportar. Jesus me mostrou como os demônios tremiam toda vez que os crentes oravam as Escrituras. Sangue de Jesus era mencionado, como se esse nome fosse uma espada que os cortava. Eles se dispersavam aterrorizados ao ouvirem orações de agradecimento e adoração, subindo aos céus, como se essas orações fossem um incêndio queimando ao seu redor. Então, compreendi o verdadeiro poder de nossas palavras em oração. Fui testemunha de como minhas próprias orações, muitas vezes feitas com uma simples fé e uma devoção sincera, eram como dinamite espiritual, destruindo em poucos segundos o que o inimigo levava meses ou até anos para construir. A visão me deixou estupefato. As orações não eram apenas palavras lançadas ao vento. Eram, na verdade, ações espirituais poderosas que impactavam profundamente o mundo invisível. Cada oração sincera, por mais breve que fosse, não apenas influenciava minha vida, mas também impactava o reino espiritual ao meu redor. Compreendi de maneira profunda e imutável que nossas orações são uma força incompreensível, capaz de derrubar os reinos das trevas e restaurar o que o inimigo busca destruir. Jesus me fez ver que quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas nos unimos a Ele em sua obra de destruição do mal e restauração de seu reino. Os demônios não tinham defesa contra orações alinhadas com a vontade de Deus e feitas com fé. Observe isto, disse Jesus, e fui transportado para uma cena de apenas uma semana antes da minha experiência de morte iminente. Eu estava em oração intercedendo por um dos meus alunos, Tommy, que sofria de ansiedade severa. No reino espiritual,
vi como essa oração simples e sincera começou a destruir diversas fortalezas demoníacas de medo e preocupação que haviam sido meticulosamente erguidas ao redor dele ao longo do tempo. Jesus me mostrou o que o inimigo tentava me fazer acreditar, que minhas orações não funcionavam, pois Tommy continuava a mostrar sinais de ansiedade. Mas no reino espiritual, eu via claramente o impacto da minha oração. As fortalezas de medo estavam desmoronando e o trabalho realizado causava danos profundos ao plano do inimigo, criando uma abertura que, com o tempo, se tornaria visível. Eu também vi como as orações de perdão eram, particularmente, devastadoras para as fortalezas demoníacas. Quando, em um momento de profunda tristeza, eu orava para perdoar um colega que tinha falado mal de mim para o diretor. No reino espiritual, era como se uma onda de destruição atingisse as fortalezas que haviam se formado em torno dessa situação. Eu vi como os demônios contavam com o meu ressentimento para manter sua posição. Mas minha oração de perdão desmentia seus planos. O que parecia ser um simples ato de obediência a Deus estava, na verdade, destruindo as forças do mal que trabalhavam para me afastar da paz e da reconciliação. Então, Jesus me revelou algo que me deixou sem palavras. Como as orações podem transcender gerações, conectando-se umas às outras de uma maneira que o inimigo achava particularmente difícil de superar. Eu vi minhas orações se unindo às de minha mãe e de minha avó, formando uma avó. Poderosa herança espiritual, uma corrente de fé que parecia intocável para os demônios. Essas orações, feitas com fé ao longo dos anos, formavam uma espécie de teto protetor sobre nossa linhagem familiar. Uma capa que os inimigos não podiam penetrar. É por isso que o inimigo luta tanto contra a oração familiar, explicou Jesus com uma ternura que tocou profundamente meu coração. Ele sabe que quando as famílias oram juntas, seu poder de dividir e destruir é severamente limitado. Eu então vi cenas da minha própria família orando junta, mesmo que fosse algo simples, como antes das refeições ou antes de dormir. Cada oração coletiva reforçava uma proteção espiritual ao redor de nossa casa e de nossos relacionamentos. Era como se cada palavra de fé pronunciada na unidade criasse uma barreira impenetrável contra as forças do mal. Jesus me levou mais longe em sua revelação, mostrando-me como a oração comunitária, quando feita nas escolas e nas igrejas, criava fortalezas espirituais ainda mais poderosas que o inimigo não podia violar. Eu vi como, quando os crentes se reuniam em oração, um sistema de defesa espiritual impenetrável era estabelecido ao redor de toda a comunidade. O inimigo sabia que na unidade os crentes formavam uma força impossível de ser quebrada. Mas então, Jesus me fez observar uma cena diferente. Observe, disse ele, mostrando-me outra visão. Veja o que acontece quando a oração diminui em uma comunidade. Eu vi como a diminuição das orações permitia que os demônios começassem a estabelecer pequenos pontos de apoio que, com o tempo, se transformavam em fortalezas cada vez mais poderosas. Esses pontos de apoio eram como sementes plantadas em solos férteis. Pequenas distrações, atividades e programas que, embora bons em si mesmos, tomavam o tempo e a energia que deveriam ser dedicados à oração. A estratégia do inimigo era sutil, quase imperceptível. Substituir a oração por coisas boas, mas não pelas melhores, atividades que pareciam inofensivas e até úteis começavam a ocupar o espaço antes reservado à busca constante de Deus. Programas e eventos que aos olhos da comunidade pareciam positivos estavam, na verdade, afastando lentamente os crentes de seu maior poder espiritual, a oração. Então, Jesus me revelou algo que me tocou profundamente, algo que permaneceu gravado em meu coração. Ele me mostrou que, quando a oração diminui mesmo, nas comunidades mais bem-intencionadas, as fortalezas do inimigo começam a se instalar silenciosamente, sem que ninguém perceba.
Ele me fez entender que as batalhas espirituais mais cruciais não ocorrem apenas nas grandes lutas, mas também nos momentos em que negligenciamos o que é mais importante. Quando paramos de orar, mesmo por razões que parecem válidas, deixamos espaço para o inimigo agir. Foi nesse momento exato que realmente compreendi o valor inestimável da oração, tanto individual quanto coletiva. O Senhor me ensinou de uma maneira profunda que a oração não é simplesmente um dever ou um hábito. É uma chave que desbloqueia o poder de Deus no mundo espiritual. Uma força capaz de desmantelar qualquer fortaleza que o inimigo tente construir em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade. Jesus me mostrou as orações que eu não tinha feito. Eu vi momentos em que sentia a impulsão do Espírito Santo para orar por um aluno ou um colega, mas por várias razões eu os ignorei. No reino espiritual, essas orações não ditas eram como elos perdidos em uma corrente de proteção e bênção, criando uma brecha no fluxo do que Deus queria realizar. Inimigo teme a oração que está prestes a ser feita, explicou Jesus com uma intensidade que me fez refletir profundamente. É por isso que ele se esforça tanto para impedir. Então, fui testemunha de algo impressionante. Como os demônios realizavam reuniões de emergência assim que percebiam que um crente estava prestes a descobrir o verdadeiro poder da oração. Eles imediatamente enviavam espíritos especializados em distração, dúvida e atraso, com a missão de impedir essa revelação. Mas o que tocou profundamente meu coração foi o que Jesus me mostrou em seguida, a beleza de sua paciência e de seu amor infinito. Mesmo quando eu constantemente ignorava seus sussurros, ele nunca deixou de me convidar a orar. Ele não me forçava, mas a cada circunstância orquestrada por ele, me chamava a voltar. Maria, lembre-se, ele me disse ternamente, a oração não se trata de palavras perfeitas ou de longas sessões. A oração é, acima de tudo, um relacionamento. Cada oração é ouvida, cada oração tem importância, cada oração destrói de uma forma ou de outra o que o inimigo tenta. Essas palavras penetraram meu ser, e uma onda de compreensão inundou meu coração. Cada oração, por mais simples que fosse, tinha poder de afetar o mundo espiritual de forma profunda. À medida que o tempo na dimensão espiritual chegava ao fim, Jesus me deu uma visão final, um último presente de revelação. Eu me encontrava na minha sala de aula, mas agora com capacidade de perceber simultaneamente os reinos físico e espiritual. Eu observava minhas orações simples ao longo do dia escolar. Orações feitas entre duas tarefas enquanto escrevia no quadro ou corrigia cadernos. Cada uma delas provocava interrupções constantes nas atividades demoníacas. Eu via como no reino espiritual, cada palavra de oração, cada sussurro de fé, tinha um impacto direto contra as fortalezas que o inimigo tentava construir. O inimigo não pôde manter nenhuma fortaleza em minha vida graças à oração constante. O que parecia ser um dia comum na escola, repleto de preocupações e tarefas, é verdade, um campo de batalha onde as orações desmantelavam, uma a uma, as estratégias do mal. Diga a eles, ordenou Jesus com firmeza, diga a meus filhos sobre o poder da oração. Diga a eles que nenhuma oração é pequena demais, nenhum coração é fraco demais, nenhuma fé é pequena demais. Diga a eles que eu quero ouvir sua voz, que cada oração é um golpe contra o reino das trevas. Com essas palavras, senti-me atraído de volta ao meu corpo físico. A transição foi suave, mas inegável. As fortes luzes fluorescentes do quarto do hospital tornaram-se nítidas, e ouvi vozes ao meu redor, médicos e enfermeiros, trabalhando freneticamente. Eles estavam em estado de emergência, e mais tarde soube que minha equipe médica estava prestes a declarar minha morte. Eu havia estado clinicamente morto por 33 minutos e 27 segundos. Foi então que meu coração começou a bater de forma inesperada e milagrosa. Os médicos qualificaram minha cura como um milagre.
A embolia pulmonar que eu havia sofrido deveria ter causado danos permanentes. No entanto, todos os meus exames voltaram, completamente normais. O mais surpreendente de tudo, no entanto, foi que não havia sinal de dano cerebral, apesar da longa pausa sem oxigênio. A medicina não conseguia explicar como eu sobrevivi, mas eu sabia. Eu sabia que Deus me deu uma nova chance, e com essa chance, uma profunda compreensão do poder da oração. Hoje, meu objetivo estava claro: compartilhar com os outros o que Jesus me havia mostrado. Que a oração, qualquer que seja, quando feita com fé, pode mover montanhas espirituais. Cada oração, por menor que pareça, não impacta apenas nossa vida, mas também enfraquece o reino das trevas. Enquanto estava no hospital naquela noite, um profundo sentimento de mudança me invadiu. Embora eu não pudesse mais ver o reino espiritual da mesma maneira que experimentei durante minha experiência, havia uma certeza inabalável em meu coração. Sempre que eu murmuro, Jesus, sinto no fundo do meu ser que os demônios fogem. Cada oração, mesmo a mais silenciosa, tem um efeito no mundo espiritual. Eu sabia que fortalezas estavam sendo destruídas, mesmo que meus olhos não pudessem vê-las de maneira tangível. Essa experiência transformou completamente minha compreensão da oração. O que antes era visto como uma disciplina ou um dever espiritual, se tornou agora uma arma poderosa de combate. A oração não é mais uma rotina ou um simples momento de conexão com Deus. Tornou-se um canal direto para o trono de Deus, uma força incontrolável que desfaz as fortalezas demoníacas e estabelece o reino de Deus na terra. Quando retornei a ensinar 2 semanas após o incidente, eu já não era a mesma pessoa. Meus alunos e colegas notaram a diferença, embora não soubessem exatamente o que havia mudado. Não compartilho este testemunho para focar na experiência em si, mas para transmitir uma verdade fundamental. Suas orações têm mais poder do que você pode imaginar. O inimigo treme quando você ora. Uma oração sincera, feita com fé, tem o poder de destruir milhares de fortalezas demoníacas, e é exatamente por isso que há tanta resistência sempre que você tenta orar. Você já percebeu como as distrações aumentam de forma quase sobrenatural quando se prepara para orar? Como você se sente exausto antes mesmo de começar? Essa resistência não é por acaso. É a tentativa do inimigo de afastá-lo do que mais o destrói, a oração. Agora você sabe a verdade. Cada oração conta. Cada palavra dita com fé, por menor que seja, tem um impacto enorme. Cada menção do nome de Jesus faz os demônios tremerem e fugirem. Não deixe o inimigo roubar seu tempo de oração. Não acredite nas mentiras de que suas orações não têm valor. Lembre-se do que eu vi. A oração mais simples, feita com sinceridade e fé, causa mais danos ao reino das trevas do que você pode imaginar. Desde aquele dia, minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Eu começo cada dia com uma oração, caminhando pela dia, minha sala de aula e orando sobre cada carteira. Oro com meus alunos sempre que é possível e, dentro dos limites permitidos pela escola, eu vi mudanças notáveis em suas vidas e sinto que cada oração é como um isqueiro, colocado para proteger e abençoar aqueles que me cercam. Meu casamento é mais forte do que nunca e meus filhos começaram a desenvolver sua própria vida de oração. Eles estão aprendendo a importância de orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai orar, você vai superar as distrações e a resistência. Você vai lembrar que até a oração mais simples, feita com fé, é uma arma poderosa no reino espiritual. O inimigo não lutaria tanto para te impedir de orar se isso não fosse tão devastador para o seu reino. Lembre-se do que eu vi. Lembre-se do que eu vi. Lembre-se do que Jesus me mostrou. E, acima de tudo, lembre-se de que você recebeu a mesma autoridade para orar. Use-a quando orar. O reino das trevas treme, e a cada oração, você avança cada vez mais no território que pertence a Deus. Meu querido amigo, antes de tudo, eu quero te olhar nos olhos.
mesmo que seja apenas através dessas palavras, e te agradecer profundamente por ter ficado até o final deste vídeo. Eu sei que o tempo é precioso e você escolheu passar parte desse tempo ouvindo um testemunho que, para mim, mudou minha vida de forma indescritível. E se você chegou até aqui, é porque algo em você foi tocado. Algo na sua alma respondeu ao que eu compartilhei. Algo na sua alma respondeu. Deixe-me te dizer algo que me vem à mente agora. Há algum tempo, eu estava exatamente onde você está. Eu estava cansada, sobrecarregada pelas demandas diárias, e muitas vezes sentia que minhas orações eram apenas palavras vazias. O inimigo parecia me bombardear de distrações. Era como se toda vez que eu tentasse orar, algo surgisse para me impedir de fazê-lo. Eu me perguntava, será que minha oração realmente faz diferença? Alguém me ouve? Mas naquele momento de desespero, quando eu mais precisava, algo aconteceu. Eu senti a mão de Deus me guiando, me mostrando o verdadeiro poder da oração. E mais importante, como ela pode derrubar até as fortalezas mais sólidas que o inimigo tenta construir ao nosso redor. Eu entendi, de uma vez por todas, que cada oração conta. Agora, você pode estar se perguntando, eu também quero essa confiança, eu também quero ver a mudança, e eu quero te dizer, de todo o coração, que você pode. Você tem a mesma autoridade para orar que eu. Você tem a mesma chave de fé que pode destruir fortalezas e trazer proteção para a sua vida e a de sua família. Você pode estar se perguntando agora por onde começar. Como fazer essas orações poderosas que quebram barreiras espirituais? A resposta é simples. Comece com uma oração simples. Mesmo que você tenha apenas 1 minuto, faça com que esse tempo conte. Porque, como aprendi, cada oração tem poder e o inimigo teme quando oramos com fé. E se você se sentir inspirado por essa verdade, quero te convidar a dar um passo a mais. Inscreva-se em nosso canal, assista a este vídeo e deixe um comentário abaixo sobre o que mais você aprendeu hoje. Compartilhe conosco como você planeja aplicar esse poder da oração em sua própria vida. Quem sabe você pode inspirar alguém que está no mesmo caminho que você. Sei que é fácil se sentir sozinho nesse caminho, mas lembre-se, você não está sozinho. Quando você ora, o céu age a seu favor e o inimigo sabe disso. Ao se inscrever no canal e fazer parte desta comunidade, você não apenas recebe conteúdo, mas se junta a um movimento de fé que pode transformar sua vida e possivelmente a de muitos outros ao seu redor. Agora, quero que você reflita. Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Pode ser uma oração por você mesmo, por sua família, pelo seu trabalho, ou até mesmo por alguém que você ama, mas faça a oração. Não deixe para amanhã. O poder da oração não é limitado pelo tempo. E o inimigo não esperará você se sentir mais forte. Ele sabe que quando você ora, essas fortalezas começam a desmoronar. Então, inscreva-se, curta e comente sobre o que você sentiu e aprendeu. Juntos, faremos a diferença. O reino das trevas tremensa quando oramos, e não há nada mais poderoso do que um povo que se levanta em oração. Muito. Obrigado de coração por ficar conosco até o final. Eu realmente acredito que você está prestes a viver um novo nível de poder em suas orações. Que Deus te abençoe imensamente, você e seu caminho de fé.